Hoje eu quero fazer essa pergunta aqui: quem é Mamon? Na Bíblia, quem é Mamon? E acho que a gente entender isso aqui vai entender a gente ou melhor, vai ajudar a gente a entender bem que a motivação que a gente tiver para trabalhar, ela vai dizer se a gente está sendo ou não idólatra, adorador ou idólatra, né? Então, quem é Mamon? Eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa foi lá na internet mesmo, alguns textos de alguns livros que são mais de comentaristas concordam, então eu peguei para simplificar, né? Peguei nos textos da internet. Então, nessa era antes da igreja cristã, a palavra Mamon dizia respeito só a riquezas. Na verdade, o termo é um termo hebraico-aramaico, que significa dinheiro ou riquezas, e o termo original é mamonas, de onde veio aquela banda lá, Mamonas Assassina. Na verdade, mamonas era justamente o que depois ficou chamando de mamon, né? É o termo original. Então, essa palavra é usada por Jesus, e Jesus é a primeira pessoa a trazer essa palavra à tona como se ela fosse uma entidade, e não como se fosse simplesmente o dinheiro. Na verdade, existiam outros deuses que são muito falados no Velho Testamento, outras divindades, que representavam Mamon. Por exemplo, Baal, por exemplo, Astarote, Moloque. São algumas das divindades do Velho Testamento que vão representar bem a ideia do que Jesus chamou de Mamon. É como se Jesus pegasse um grupo de entidades que tem a ver com produtividade, que tem a ver com sustento, provisão, riqueza, status, como se ele pegasse um grupo de divindades e colocasse um nome para elas. Então ele as chama de Mamon. Então, como ente, Mamon representa o terceiro pecado. Ele representa a ganância, a avareza, representa o anticristo, o devorador das almas e um dos 7 príncipes do inferno. Isso é Mamon. Desta forma, Mamon acabou por tornar-se, ao longo da história, em várias traduções da Bíblia, como uma representação diabólica, satânica e demoníaca. Então, não é errado a gente chamar Mamon, né? A gente interpretar Mamon como sendo uma entidade. Não é errado, porque quem fez isso foi Jesus. Então, não se trata de uma tradição da história, né? Os homens naquela época não chamavam Mamon de alguma entidade, de alguma divindade, mas Jesus pegou um panteão, elencou um grupo de divindades e as chamou de Mamon. Ele as traduziu assim. Então, quando a gente abre a Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, está aqui no visual, dá para você ver, se você tiver fácil de ver, não sei como é que está a letra aí, mas se estiver dando para ver, então diz assim, Jesus falou isso no Sermão da Montanha, né? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Riquezas aqui, né? Bem traduzido, riquezas. Veja que quando ele coloca Deus e o contraponto ele coloca Mamon, então ele está chamando esse Mamon de alguma divindade ou de algum ente. Então Jesus é a primeira pessoa que atribui a essa coisa, essa riqueza, como símbolo de uma entidade, né? Primeira coisa aqui para a gente considerar, no texto em que Jesus fala sobre servir a 2 senhores, esse texto agora, note que Jesus personifica a riqueza como se fosse uma pessoa, um senhor, que poderia ser servido pelas pessoas, e não meramente um objeto, bens ou dinheiro que as pessoas têm. Jesus faz isso para fortalecer o argumento de que as riquezas podem ser um Deus
para as pessoas, como se fossem realmente algo com que elas pudessem interagir pessoalmente. Sabemos também que quando não seguimos a Deus, estamos seguindo o maligno. Isso não nesse texto propriamente, mas em outros textos a gente vai saber dessa perspectiva. Jesus disse isso com todas as letras: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Então, se a gente não está seguindo Jesus, não estamos num campo neutro, nós estamos seguindo alguma divindade. Sabemos também que quando não seguimos a Deus, estamos seguindo o maligno. Logo, Jesus mostra claramente que as riquezas podem ser um Deus, um ídolo, um Senhor na vida de muitos. Daí então a tradução para mamon, como se fosse uma pessoa e não meramente riquezas materiais. Queria que a gente pensasse na ideia de mamon como se fosse uma espécie de avatar. Avatar, aquela figurinha que a gente cria para que seja a nossa imagem. Quem tiver aqui telefone da Apple, né, um iPhone, em algum momento fez um avatar seu, que é uma figurinha que você escolheu com os seus traços físicos para representar você. E alguns jogos aí de videogame fazem isso. Você vai formando os caracteres daquele jogador, que é o seu avatar. E o avatar não precisa ser parecido com você, mas ele lhe representa. Então você escolhe as características que quer, você cria aquele bonequinho, e aquele bonequinho no jogo, aquele bonequinho na mídia social, lhe representa. Então pensa Mamon como se fosse uma espécie de avatar das divindades. Quando a gente está puxando, né, aquilo que a gente quer das divindades, e a gente está servindo essas divindades para ter o que a gente quer, então Mamon é esse avatar de várias partes, de várias divindades, formando aquela nova persona que somos nós. Então, seguindo aquilo que a gente já aprendeu, nós somos feitos à imagem de Deus, e quando nós caímos, nós nos tornamos pessoas que procuram imagem, e nós procuramos a nossa imagem. Quando não estamos procurando em Deus, nós estamos procurando em alguma outra coisa. Essa outra coisa é justamente o que a gente fabrica. E a riqueza, né, o mamon, ele pode ser justamente essa força, esse poder que vai materializando a persona que a gente quer ter ou que a gente quer ser. Então vamos supor que a gente entenda, a nossa percepção de mundo seja assim: eu só serei feliz quando eu for rico. Então a gente adora o dinheiro, a riqueza, a tal ponto da gente poder se tornar aquilo que a gente acha que é feliz. Pessoa rica. Se vai chegar lá ou não vai, não sei, mas enquanto a gente adora essa divindade, a gente vai se tornando semelhante a ela. É a imagem que a gente criou para a gente mesmo. Enquanto a gente não tem a imagem que a gente criou para a gente não está bem, a gente não se sente bem. Pois Mamon, essa entidade que Jesus chama a voga, chama para participar da cena, essa entidade que representa as possibilidades de a gente alcançar aquilo que supostamente a gente quer alcançar sem Deus. Mamon, então, seria o percurso, o caminho alternativo, o percurso alternativo. Você não quer ir com Deus, então você vai com Mamon. Não é à toa, então, a gente pensar que esse Mamon seria o Deus de todos os séculos, a divindade de todos os homens. E o que é a força de Mamon? A força de Mamon se traduz nas nossas necessidades físicas, corporais, né? As nossas necessidades reais e tudo que for desejo, as nossas paixões e ambição. Aí eu vou lembrar para você que quando a gente está estudando lá em Gênesis, que Deus torna a gente alma vivente, quando Ele sopra o seu espírito e a gente se torna alma vivente, a palavra alma vivente é um ser com paixões, com desejos. Aquilo que Deus criou para que houvesse, para que tivesse desejos segundo Deus, porque era pelo Espírito de Deus que se vivia,
quando se desliga de Deus na queda, se torna um ser cheio de paixões, de desejos, de ambições, pois essas ambições, junto com as nossas reais necessidades, a gente tem necessidades no corpo, necessidade de comer, de dormir, de sexual, o que mais que a gente tem necessidade? As necessidades fisiológicas, ou seja, nosso corpo tem uma série de necessidades, mas as nossas paixões, elas não têm limites, né? Tanto que Provérbios fala que a gente tem no ventre da gente uma sanguessuga que comunga com outra sanguessuga e elas são insaciáveis, elas ficam gritando, dá, nunca param de desejar. Assim, esse ser humano descaracterizado da sua imagem e tentando se fazer ser alguma coisa, ele é regido, impulsionado pelas necessidades reais e pelas ambições. Essas duas coisas, quando não estão debaixo de Deus, do senhorio de Deus, elas comungam, elas se associam para Mamon. Porque Mamon seria o caminho alternativo para poder a gente ser alguém, para a gente conquistar alguma coisa. Essa entidade, como falei aqui, só é falada por Jesus. Então Jesus pega o panteão de divindades de qualquer nação e nomina elas como riqueza. Então é óbvio que o diabo, que é o único e real, né, adversário, porque todas essas outras divindades, na verdade, são demônios, ou seja, estão subalternas ao diabo. É óbvio que o diabo, então, é o pai das nações. Ele mentoreia o mundo todo, ele gera todos os circuitos da humanidade, a fim de que os homens possam continuar correndo em direção às suas satisfações. É óbvio, o diabo gerencia e alimenta todo o sistema do mundo para que a gente viva entorpecido pelo mundo, a fim de que a gente nunca viva pela fé. Quando a gente diz assim, não, agora eu vou viver pela fé, então ele sugere uma nova paixão, um novo desejo, uma nova necessidade, que se alia ao mundo. O mundo é esse sistema que está dizendo para mim e para você, se você correr um pouquinho mais, se você se dedicar um pouquinho mais, se você der um jeitinho, você consegue aquilo que você tanto precisa, ou aquilo que você tanto quer. E toda vez que a gente cai nessa falácia, nessa tentação de, olha, dá um jeitinho que você consegue, toda vez a gente passa a adorar o diabo, enquanto a gente está servindo a Mamon, a gente está adorando o diabo. Então, você lembra de Jesus na tentação lá no deserto? Começa com uma necessidade fisiológica. Jesus precisa comer. Está 40 dias sem comer. E o diabo vem na necessidade fisiológica dele e fala assim, olha, transforma essas pedras em pães. E Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Ali Jesus está dizendo, eu não vou me render às minhas necessidades. Deus me supre. E ele diz, eu vou viver pela fé. E Deus supre. Dali o diabo então vai para o campo religioso, leva para o pináculo do templo, cita o Salmo e diz, se você se lançar aqui, todo mundo vai lhe ver como Messias, porque os anjos vão te servir, vão te amparar e te socorrer, conforme está prometido nos Salmos a respeito do Messias. E Jesus diz, não, só a Deus é que se dá culto, não. Depois o diabo leva ele para um monte muito alto e mostra todas as riquezas e glórias que tem nesse mundo. Veja que agora não é uma necessidade. Agora são as paixões. Então, se a gente tem uma necessidade espiritual, se a gente tem uma necessidade existencial, se a gente tem uma necessidade fisiológica, o diabo se aproveita e o mundo nos seduz, dizendo, olha, eu tenho como suprir, eu tenho como suprir, eu tenho como suprir. Se esforce um pouco mais, se dedique um pouco mais, que você vai ter o que você diz que você precisa. Vá lá, transforma, age,
Empreende e você vai ter o que você acha que você precisa. E às vezes não são necessidades, são as nossas ambições. E agora eu queria chamar você para aquele exercício que a gente fez 2 aulas atrás. Se lembra? Eu entreguei uma tarefa de casa. Você lembra qual era a tarefa de casa, irmãos? Sim? Qual era a tarefa de casa? Ok. Colocar num papel, né, uma lista das coisas que são essenciais e de todas as outras coisas que são supérfluas. Alguém fez isso? Quem fez isso aqui? O que é que você constatou? Quem fez? Alguém pode dizer? O que é que você verificou? Precisamos de pouca coisa. Pouca coisa é necessário. Não é? Mas a lista de supérfluos tinha pouca coisa? Bem grande. Irmão, se você não fez, bom, quem perde é você, né? Que é bom a gente ver a realidade do que a nossa mente e o nosso coração tem provocado na gente, né? Pois é, Mamon é esse pool de deuses, né? De demônios, que pode favorecer as nossas necessidades e pode favorecer as nossas ambições, paixões, desejos. Supostamente Mamon dá. Tem, né, para quase tudo o dinheiro paga. Mas tem coisa que o dinheiro não paga. Para essas coisas tem o credit card, não é assim? Se o dinheiro não pagar, tem um cartão. Essa é a ideia que o mundo vai passando, a gente vai vivendo, e a gente é criado, não é pelos pais da gente. A gente é criado no mundo do diabo a acreditar que é para viver nisso, e é para abastecer o sistema. Então você foi criado para ganhar dinheiro. E é interessante como valores bons, eles foram ensinados em cima dessa perspectiva que é demoníaca, para criar um sofisma para você. Você precisa ser responsável. Isso é um valor bom, um valor moral, ser responsável. Você precisa ser diligente, perseverante. Tudo isso são valores bíblicos, valores bons, que faz parte da moral divina, comunicada a você. Mas o diabo pega isso e, através do mundo, desse sistema das nossas paixões, transforma isso em serviço para as suas ambições. Transforma a sua responsabilidade, transforma a sua perseverança, sua inteligência, transforma isso em servos das suas ambições, dos seus sistemas, das suas necessidades. E assim, preste atenção, porque se assim vivemos, quando fomos criados desde pequeno nessa carreira, né? Nós não precisamos de Deus. Deus não precisa fazer parte, porque a gente dá conta. Bom ou mal, a gente vai dar conta. O ateu vive bem também, não precisa de Deus, porque essas divindades, elas vão aqui e ali satisfazendo aquilo que a gente ambiciona, aquilo que a gente deseja. Só uma coisa que não vai ser nunca suprido por elas é a presença de Deus. É a verdade de Deus, Deus como ser verdadeiro. Isso eles não têm como suprir. É por isso que Jesus está dizendo assim para mim e para você: você não vai conseguir servir os dois. Não vai. A gente está pequenininho
vai fazer uma prova, vai estar lá sei lá, antes até do ensino médio, está dizendo para os filhos, né? Quando a gente era pequeno, a gente ouvia isso. Estude para ser o quê? Para ser alguém na vida. O que é que está por trás dessa mensagem? Que a pessoa seja responsável, joia. Que a pessoa se esforce, joia. Que a pessoa seja perseverante, joia. Mas o que é mais que está por trás dessa mensagem? Que quem vai fazer ela ser alguém é quem? É ela mesma. É a dedicação dela. Veja que a gente, pai, está ensinando os filhos a transformar pedras em pães. Vai lá, transforma a pedra em pão, que aí você vai se satisfazer. Amém, irmão? Não é assim que a gente faz? Não é assim que fizeram com a gente? Mas entenda, isso não foram os nossos pais. Isso foi o próprio diabo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que todos nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Quando ele fala curso deste mundo, você tem que pensar numa academia, você tem que pensar numa universidade, que tem tudo organizado para formar a mente daquele profissional. Então o diabo organizou o mundo, o sistema de tal maneira que desde pequenininho a gente é cativado para viver uma vida de serviço a Mamon. E a gente caiu nessa, e a gente acha que dá para ser crente e servir na Mamon. Mas Jesus põe aqui um ponto final, ele põe uma divisória, ele diz, aqui acaba essa conversa. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E quando você servir a um deles, o outro vai se aborrecer. Então não dá para agradar a Deus enquanto a gente servir Mamon. Esqueça, você não agrada a Deus, você não serve a Deus, você não obedece a Deus, você não traz glória a Deus, você não honra a Deus enquanto serve Mamon. Não agrada. Aborrece. Por mais que você tenha responsabilidade, perseverança, seja uma pessoa que moralmente é correta, vive direito, ou seja, no seu trabalho você não é uma pessoa que aceita propina, jeitinho, você está todo organizado, mas a sua motivação, o que lhe motiva a tudo isso, mesmo que com os valores corretos, não é glorificar a Deus, mas é pagar as suas contas. Não é Deus ser honrado, mas é você de alguma maneira ter um bem que você reputa como necessário, ou um bem que você deseja. E não é errado desejar, mas é errado acreditar que vai ser pelo nosso esforço que a gente vai ter o que a gente deseja. A Bíblia diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu. Então não é errado o teu desejo. Aí Provérbios corrobora com a ideia. Ele diz, o coração do homem pode fazer planos. Você pode planejar ser um empresário, uma criança, um adolescente, pensar, eu quero ser um engenheiro, projetar, você no casamento, eu queria ter uma família assim. Não é errado planejar, mas ele diz, mas a resposta certa nos lábios vem do Senhor. Veja que ele diz que a resposta certa nos lábios, é na sua boca, a resposta certa vai vir do Senhor. Por quê? Porque aquilo que a boca fala é do que o coração está cheio. Ou seja, se a gente se agrada do Senhor, e se os nossos planos são submetidos ao Senhor, vai chegar na nossa história aquilo que de fato é pertinente, é bom, é prazeroso, satisfaz a vida da gente. Eu não consigo imaginar que Paulo, o apóstolo Paulo, que sofreu tanto, né? Naufrágio 2 vezes,
açoitado várias vezes, preso não sei quantas vezes. Eu não consigo imaginar que Paulo tivesse qualquer outro desejo senão a vida que ele tinha. Como ele estava satisfeito de tudo aquilo que ele vivia. Inclusive ele diz que ele se alegra. Ele diz: eu me alegro em completar os sofrimentos de Cristo na minha carne. E Atos dos Apóstolos fala sobre isso também, que os cristãos se sentiram honrados por agora poderem sofrer por causa de Cristo. Ou seja, houve uma lavagem cerebral na cabeça daqueles crentes. Eles entenderam que eles iriam labutar, trabalhar, incansavelmente. Eles iam ter uma vida de muita luta, muita garra, muita determinação, de sol a sol, enfrentando o arado, enfrentando as tormentas, enfrentando o mundo, enfrentando o diabo, enfrentando as tentações, enfrentando tudo que estava dentro deles, querendo se levantar contra Deus, mas que eles estariam vivendo para Deus, e para Deus ser glorificado na sua carne. Não para Deus ser glorificado como um jargão, mas na sua carne. Então era se agradar do Senhor e agradar ao Senhor a motivação do trabalho. Então não vamos nos enganar. Mamon continua sendo o Deus desse século, como foi de todos os outros séculos atrás. Mamon vai aparecer no despacho da esquina de alguém que deseja o marido de outra mulher, ou de um homem que deseja a esposa de um outro homem. Como também Mamon vai aparecer na hora que você está agoniado, desejando uma coisa e a coisa não acontece. Ou quando você está trabalhando feito um condenado, e esse trabalho é para ter alguma coisa, não para que Deus seja glorificado. Mamon também vai comparecer, do mesmo jeito que ele vai comparecer no despacho da esquina, ele também vai comparecer na sua sala de estar, porque é ele que você serve, é a ele que servimos. Tem que ter uma ruptura em algum lugar. Na nossa estrutura de pensamento tem que chegar a um ponto onde a gente diz: eu rompi. Eu não vou viver mais para o mundo. Eu não vou viver mais para os meus desejos, nem para as minhas necessidades. Eu não vou viver mais. Tem que chegar a um ponto de libertação, porque a verdade liberta. E aqui eu não estou usando nenhum jargão de política, eu estou usando o que Jesus disse. A verdade liberta. Deus pode ter lhe vocacionado para a função que você ocupa hoje na sociedade. E você pode estar no local e no serviço que Deus quer. Mas se a motivação for as suas necessidades ou as suas paixões, se essa é a motivação, então é Mamon que está sendo agradado na sua vida. E é ele que você está servindo. E isso vale para pastor. Quando o serviço pastoral também é para pagar conta. Ou quando o serviço pastoral é para pagar conta da igreja. Parece mais nobre, né? Mas se, por exemplo, meu serviço for para a igreja conseguir ter dinheiro, se eu faço um culto, chamo para a oferta, para a igreja levantar dinheiro para poder pagar lá a construção do templo, e essa minha motivação, quem é que vai ser agradado com isso? É Mamon.
segunda coisa que eu queria que você pensasse. Na realidade, Mamon não é uma pessoa ou um Deus, como você entendeu, mas apenas uma palavra especialmente escolhida pelos autores bíblicos, que inclusive tem a origem aramaica e que tem um forte significado de personificação da riqueza, como se ela fosse alguém. Em outros textos, onde aparece a palavra riqueza, no português, aparecem outras palavras no grego, como, por exemplo, plutus, em Romanos 9, e assim vai, ou crema, que tem um significado mais direto de bens materiais, de coisas concretas em si. Dessa forma, a palavra traduzida para o português como mamon, em algumas Bíblias, foi especialmente escolhida pelos autores para passar essa ideia de que a riqueza pode ser um senhor, um Deus, um alguém que as pessoas seguem e que acaba levando-as para longe de Deus. Não dá para servir os dois. Eu vou mostrar para você como isso acontece. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem na nossa história odierna. É um jovem na igreja, ele começa a despertar para Deus, começa a se engajar, a querer, a buscar. Em casa, no colégio, no cursinho, ele está ouvindo assim: você precisa passar no vestibular para ser alguém. E ele está num conflito, porque ele quer viver para Deus. Mas aí, nós cristãos entendemos que ele vai viver para Deus quando ele for um excelente profissional para o mercado de trabalho. E a gente alimenta a ideia para ele, dizendo: rapaz, vai lá, corra atrás, corra atrás. Aí esse jovem, nesse conflito, sem maturidade, sem entendimento bíblico, ele começa a estudar, daqui a pouco ele diz: eu não posso ir para a igreja, eu não posso ir para o grupo pequeno, eu não posso ir para o discipulado, eu não posso ir para não sei para onde, porque tem o cursinho, porque tem não sei o que lá. E de repente ele entra na universidade, e a universidade engole ele. Eu não estou falando nem das ideologias, que já é outro ponto, mas estou falando simplesmente da quantidade de sobrecarga de atividades. E ele não aprendeu. Nós, povo de Deus, não ensinamos a ele que ele pode viver a universidade para a glória de Deus. Que ele pode estudar de madrugada, noites a fio, que ele pode fazer isso tudo para a glória de Deus. Nós dizemos, fomos nós que dizemos para ele assim: você tem que fazer isso para ser alguém, para você ter o direito de casar, para você constituir um patrimônio, e nós estamos endereçando aquele homem, aquela força, aquela mulher, aquela dedicação, nós estamos endereçando elas para o diabo. Aí de repente a gente vê essa pessoa fora da igreja, não tem mais interesse. Mas por quê? A gente diz: não, foi o mundo que sugou. Foi não, irmãos. Não foi só o mundo que sugou, não. Foi a nossa falta de entendimento do que é vocação. Nós não entendemos que nós trabalhamos para Deus. Nós não trabalhamos mais para nós. O que é que você tem aqui hoje que você diga: foi construído ao longo da minha vida? Uma formação, uma habilidade, uma competência? Acho que aqui talvez 100% tenha isso. Algum tipo de habilidade, de competência que foi aprendendo. O que mais que você tem? Um emprego? Uma empresa? Isso que você tem, tudo isso que foi formado, que foi gerado, que foi... Para que isso? Estamos estudando Eclesiastes lá no momento de pastoreio. Indico fortemente, você que está nessa classe,
a ouvir lá, porque aquilo é bom demais. Mas o ponto é o seguinte, a gente está estudando lá Eclesiastes, aquilo aquele texto de Eclesiastes é para me limpar, sabe? Limpar das utopias que tentam tomar a minha mente. Vai lá e fala, você trabalha no final para quê? Se não, você quando morrer não pode levar, e quem ficar com o que você deixar, ninguém sabe se vai ser melhor do que você. Ele fala desse jeito. E você trabalha no final para quê? Para poder pagar suas contas, para depois que você pagar suas contas, você ter que trabalhar de novo para voltar a pagá-las. Tem sentido? Ele fala isso para dizer, não tem sentido se a vida ficar só nisso. Não tem sentido. Chega uma hora que cansa. Isso é mamon, irmãos. Aí, Jesus conta uma história, que é daquelas histórias intrigantes, né? Fala de um administrador desonesto. Vamos para lá? Na verdade, esse texto do capítulo 16 de Lucas todo, é Jesus tratando sobre como a gente lida com nossa vocação e essa constante tentação do dinheiro, do pagar contas, Eita, obrigado, obrigado, Valdemir. De viver para ou alguma necessidade ou alguma paixão, viver para alcançar isso. Jesus conta essa parábola. Eu peguei a narrativa do texto da mensagem, a mensagem bíblica, porque eu acho que fica bem mais claro do que na revista autorizada. Veja o que diz aqui. Então acompanhe, por favor, aqui na projeção. Jesus conta uma história aos seus discípulos. Um homem rico contratou um administrador. E aí ele soube que o seu empregado tinha proveito do cargo e aí incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais. O cara desonesto estava lá se aproveitando e colocava a conta dele nos pagamentos da casa. Então, o homem, o dono da casa, resolveu tirar a satisfação. Que é isso que eu ouço a seu respeito? Você está demitido e quer uma auditoria completa das contas. O administrador disse para si mesmo, o que é que eu vou fazer agora? Eu perdi meu emprego. Eu não sou forte o bastante para trabalhos pesados. E o pior é que eu tenho vergonha de pedir, de mendigar. Eu já sei. É isso que eu vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Você entendeu o ardil? O cara disse, eu vou manter minha posição, de alguma maneira. Como é que eu faço? Versículo 5. Assim ele fez. Um após o outro, ele chamou as pessoas que deviam ao seu patrão. O primeiro ele disse, quanto é que você deve ao meu patrão? 100 jarros de azeite de oliva, foi a resposta. O administrador então disse, aqui está, pega a sua conta, sente-se e escreva ali 50. A outro devedor ele disse, e você quanto é que deve? E ele respondeu, 100 sacos de trigo. E ele disse, olha, pega a sua conta e escreva ali 80. Agora vem a grande surpresa da história que Jesus está contando. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Veja, preste atenção, que ele não elogiou a desonestidade. Veja, sabem por que ele elogiou? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Isso aqui é o sistema de Mamon. Se vire, dê um jeito, vá atrás. Você tem uma conta para pagar, tem uma necessidade, tem um desejo, corra, vá atrás. Nós cristãos que temos ainda um pouco mais de bom senso, ou talvez um pouco mais de maturidade, a gente fala, só não pode ser desonesto. Mas aqui está o sistema. Aqui está o ponto focal.
O povo do mundo vive assim, para de alguma maneira ter o que julga ser necessário, conveniente. Quero que vocês sejam astutos assim. Isso é Jesus dizendo, mas só que para o que é correto. Aí a gente pensa, então é só não ser desonesto, né? Não, ele vai seguir, ele vai continuar explicando. Veja o que ele diz. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim vocês terão uma vida de verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Do jeito que aquele cara foi criativo para se dar bem, nós cristãos precisamos da nossa criatividade para viver uma vida para Deus, para viver uma vida para o que de fato importa. Ou seja, a nossa motivação não é uma motivação pronta, ela precisa ser uma motivação de fé. Viver para a glória de Deus é viver negando os seus próprios desejos, é negar-se a si mesmo e descobrir uma motivação mais nobre do que os desejos e as necessidades. E é por isso que precisa de fé e criatividade, porque a gente vive num mundo de adversários. E quando Jesus conta essa parábola, ele não elogia a desonestidade. Sabe o que é que ele está fazendo? Fazendo um trocadilho. Ele está dizendo que o povo do mundo, quando encontra uma adversidade para os seus interesses, eles simplesmente sabem como criar novas oportunidades para viver a vida que eles querem viver. Então Jesus está dizendo, você quer viver para Deus? Pois você precisa desse mesmo tipo de astutícia, de sabedoria, de encontrar caminhos para viver para Deus, num mundo que é adversário seu. Você entendeu, irmão? O que é que Jesus está querendo contar? Ou não? Alô? O mundo é contrário. Se a gente não tiver essa sabedoria, essa sagacidade de aprender a viver para Deus nesse mundo contrário, a gente é engolido pelo mundo, pelas circunstâncias. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. A gente acha que é assim que a gente vai honrar a Deus. Aí constantemente eu ouvia, quando eu era adolescente ali, você vai glorificar a Deus quando você tirar boas notas. Se você for o melhor da turma, você vai glorificar a Deus. Se você passar no vestibular, você vai glorificar a Deus. Se você for um excelente profissional, você vai glorificar a Deus. E aí eu digo para você, irmão, isso é só metade do caminho, isso é seguir as regras. E Jesus está dizendo, não sigam apenas as regras. O ponto é que a gente precisa de motivações nobres. Não é só passar no vestibular, é porque eu quero passar no vestibular. Não é só ser um excelente profissional, mas é porque eu quero ser um excelente profissional. Não é ser só uma boa mãe, mas é porque eu quero ser uma boa mãe. Por causa dos meus filhos, por causa da minha imagem, por causa do meu projeto de família, ou é porque eu quero viver uma vida para Deus ser honrado? Alô, irmão, você está me ouvindo? Você está entendendo o que eu estou falando? Ou está complicado? Se a gente não entende que a gente vive num mundo que é contrário, regido, tocado, mexido pelo diabo constantemente para nos seduzir os sentidos, e a gente finalmente se despojar e ser criativo o suficiente para encontrar toda a audácia da fé, toda a plenitude do Espírito para poder viver com santa vocação, com santo discernimento, com a santa percepção dos desejos de Deus para nós, então a gente é engolido. E aí a gente cai no versículo que Jesus citou, dizendo, você não pode servir a Deus e servir as riquezas. Alguém vai ser aborrecido. Veja o que ele conclui, ele fala, se você é honesto nas pequenas coisas,
você será honesto nas grandes coisas. Se você é desonesto nas pequenas coisas, você será desonesto nas grandes coisas. Se você não é honesto em cargos menores, você acha que alguém irá promovê-lo a gerente? Nenhum trabalhador serve dois patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo. Ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Percebeu que ele estava tratando daquilo que a gente estava falando desde o começo? Era esse o assunto. Então o mundo encontra seu jeito de viver os seus desejos. O sistema todo encontra o jeito de viver as suas necessidades, de satisfazer o que precisa. Mas eu e você somos crentes. E aí a gente acha que cumprindo regras Deus é glorificado. É não, irmão. Muitas vezes a gente cumprindo regras, o nosso ego é glorificado. Imaginem que, por exemplo, uma pessoa que estuda muito para ser o primeiro da turma, dizendo que é para a glória de Deus, aí tira as melhores notas e recebe uma recompensa, um prêmio, um elogio, algum reconhecimento. E ele nem percebe que era para isso que ele se esforçava. Ele recebeu a recompensa, Deus não foi glorificado. Então é para a gente ser tudo tapado, limitado, medíocre, sem crescer? É o contrário. Jesus vai ensinar a gente o tempo todo a ser o excelente de forma invisível. Nunca pretendendo aparecer, nunca pretendendo ser reconhecido, mas ser excelente. E toda vez que alguém ou alguma coisa estiver colocando a gente em cena, como se a glória fosse nossa, a gente descobrir maneiras de todo mundo perceber que nunca fomos nós, sempre foi Ele. Que nunca teve a ver conosco, sempre foi a mão e o poder dEle. Isso não basta num discurso de formatura, você é um aluno laureado e você chega e diz, queria só agradecer a Deus, porque sem Ele eu não teria conseguido fazer nada disso. Mas durante o tempo todo você foi arrogante, orgulhoso. O seu esforço, todo mundo via que era para você ser maior. O que é que adianta esse discurso? Quem foi honrado foi o diabo. Foi Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus estava com uma plateia diferente quando ele falou isso. Veja o que ele diz. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Deixa eu perguntar para você, o que eu estou falando aqui, enquanto eu falo, como é que isso está ressoando dentro de você? Como é que isso está caindo dentro da sua cabeça, na sua estrutura de vida? Como é que está caindo essas palavras que eu estou falando? Como é que está caindo para você? Aqui está dizendo que havia dentro do público que Jesus falava, homens que conheciam muito as Escrituras, mas eles tinham um problema, eram avarentos. Você sabe o que é um avarento? O que é um avarento? Uma pessoa que não quer perder dinheiro. Uma pessoa que quer ganhar dinheiro também. Uma pessoa cujo Deus é o dinheiro.
Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Você acha que a palavra é muito forte? Abominação? É muito forte? Tem algumas coisas que são abominação diante de Deus, que a Bíblia diz. Vamos lembrar? Algumas coisas são abominações diante de Deus? Vamos lá? Alguém lembra? Idolatria, abominação diante de Deus. Qual outra coisa? Prostituição, abominação diante de Deus. Feitiçaria, abominação diante de Deus. Aí, né? Murmuração. Também. Aí ele está colocando aqui um negócio que acho que... Será que todos aqui fazem? Não. Correr atrás de dinheiro. É abominação. Nossa vocação não pode mais estar a serviço dos nossos desejos ou das nossas necessidades. De alguma maneira, nós nos tornamos hoje indesculpáveis, porque isso é abominação diante de Deus. Isso é o que os homens consideram elevado. Você ser o melhor da sua turma. Você ser o melhor vendedor de uma empresa. Você ser a melhor empresa do mercado. Os homens consideram elevado. Deus considera o quê? Eu tive uma escola, irmãos, que foi perfeita para mim. Era Deus tratando com minha vida o tempo todo. A minha escola era na minha casa. Eu tive uma irmã, tenho ela ainda, né? Ela ainda é viva, minha irmã mais velha. Ela era primeira de classe. E era primeira do colégio. As notas dela eram tudo lá em cima. E eu era um bom aluno. Eu tirava boas notas. Mas minha irmã sempre me humilhava. Eu chegava com o meu boletim bonito, 8, 9. Aí minha irmã chegava com o boletim dela, lindo, só 10. Aí é pau. Humilha o meu. Eu tive escola de humilhação. E eu descobri que o tempo todo isso era Deus. Hoje eu tenho dito para alguns pastores, tenho dito inclusive para os pastores aqui da igreja. Pastor nunca pode ser maior nem melhor do que a igreja. Pastor é servo, não senhor. A gente se capacitar, aprender, estudar, se formar, é para servir. Não para ser maior, nem melhor. Versículo 16 e 17 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do domínio de Deus nos corações dos homens. Reino de Deus é isso. O domínio de Deus que ele tem no universo todo, agora dominando seu coração. Ele está dizendo, todo o Antigo Testamento, a Bíblia está dizendo para a gente, Deus quer dominar seu coração. Deus quer ser o dono da sua vida. Está tudo lá, o tempo todo. Aí ele diz, e todo homem se esforça para entrar, para viver nesse domínio. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus quer viver dominado por Deus.
Viver para Deus, não viver para si. Aí ele diz, versículo 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A lei que ele fala é o que ele acabou de se referir sobre o ensino do reino de Deus em todo o Velho Testamento. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo aqui no final? Ele está falando assim, essa palavra continua valendo. E se no Antigo Testamento, antes, as pessoas que queriam viver para Deus precisavam se submeter a Deus para viver para Ele, está valendo hoje, aqui e agora. Quer viver para Deus? Então pare dessa utopia de dizer assim, não, mas eu estou me esforçando para dar o meu melhor. Para! A gente tem que se esforçar, é para Deus dominar a gente. E esse é um esforço que não é um esforço de protagonismo, é o contrário, é um esforço para ser segundo sempre. É um esforço para ser contrário a todas as motivações internas que são seduzidas pelo mundo, são seduzidas pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades. Então, é uma luta constante para esmagar esses desejos e dizer, Senhor, eu não preciso de nada senão de Ti, então eu quero tudo na minha vida para a Tua glória. Tudo. Esvazie-se, né? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Para por aqui, irmãos, está na hora já. Não é bom? Mandei para vocês esse estudozinho, só não tem os comentários. Mas está gravado, depois se você quiser, você assiste de novo, você pensa de novo. Eu vou passar de novo a tarefa para os que não fizeram. Pega uma folha de papel, ou então lá no tablet, ou sei lá onde, no seu iPhone, ó, no seu smartphone. Coloca lá uma fileira, você coloca lá as coisas que são necessárias. E na outra, você coloca todas as outras coisas que você tem e que você deseja. Veja lá o que é supérfluo, o que é necessário. Pois saiba que se a gente vivesse apenas para o que é necessário, a gente ainda assim não viveria para honrar a Deus. Quando Jesus conclui esse mesmo sermão, lá em Mateus, falando sobre esse assunto, ele diz assim: vocês valem muito mais do que as aves. Portanto, o Pai quer cuidar e alimentar vocês. Vocês valem muito mais do que os lírios. Portanto, o Pai quer cuidar e vestir vocês. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acredita? Viver para Ele, na força dEle, pelo Espírito. Quem sabe você vai ser um profissional até melhor. Quem sabe você vai ser motivado até a estudar mais. Deus pegou as coisas que não eram, as que não são, as fracas, tolas, para reduzir a nada as que são. Vamos orar, irmãos. Louvado seja Deus pela palavra. Obrigado, Senhor, por palavra viva, eficaz, penetrante, discernidora, perfurante, mas verdadeira, justa e fiel. O Senhor está nos libertando, Deus. Eu te peço, Senhor, que essa obra do Teu Espírito vá encontrando os caminhos dentro de nós para fazer uma nova jornada, Senhor Deus. Mudar mesmo o que precisa ser mudado, quebrar mesmo o que o Senhor quer quebrar, mas também edificar e fazer crescer aquilo que o Senhor quer que seja agora novo dentro de nós, Pai. Então abençoa meus irmãos e minhas irmãs, no nome de Jesus, amém.